João, Evangelho de João 17, de 1 a 10. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno, nosso Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Feche teus olhos. Querido e maravilhoso Pai Santo no céu, nós te damos graças e te louvamos. Até aqui estamos louvando, glorificando, engrandecendo o teu santo nome. Como é bom louvar ao teu nome. Como é bom entrar na tua presença em louvor e adoração. Obrigado por cada momento de oração, de adoração. Obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para com cada um de nós. Obrigado pela tua verdade em nossas vidas. Obrigado pelo teu milagre. Obrigado pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Obrigado, nós somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu a cada um de nós e nos chamou e nos ungiu, e assim também colocou o nosso nome no livro da vida. Por isso nós louvamos, glorificamos e engrandecemos o teu santo nome. Continua a falar conosco através da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa nos guiar e nos orientar e abrir o nosso entendimento em relação à tua palavra. Por isso, desde já, eu repreendo todo o mal, repreendo, ó Deus eterno, tudo aquilo que tem procurado tirar de nós a eficácia da tua palavra em nossas vidas, e que a tua palavra, que cura, que santifica, que realiza milagres, venha operar poderosamente em nossas vidas, hoje e em todos os dias, até o dia da eternidade, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu também fiquei muito feliz porque a filha da nossa irmã Rose, do nosso irmão Jackson, está bem, está em casa, graças a Deus. Ela ficou internada há alguns dias, e com um problema na visão, algo que a priori até os médicos não sabiam muito bem o que era. A situação era um tanto quanto até grave, mas Deus é maravilhoso. Eu louvo a Deus também pelo nosso painel, que ficou jóia, ficou ótimo. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos muitos privilégios. Nós temos vários privilégios. Muitas vezes nós, devido à sensibilidade nossa, física, podemos falar assim, humana, aqui na face dessa terra, ser tão latente
que muitas vezes o nosso lado espiritual fica defasado. Nós conhecemos a palavra, entendemos a sua importância, mas não conseguimos ser imersos nela. Não entendemos muitas vezes a força, o poder, a autoridade que a palavra tem sobre nós. Ficamos muitas vezes distantes, muito aquém daquilo que a palavra tem para cada um de nós. Entenda, não estou dizendo de forma alguma, irmãos, que ainda devemos nos converter. Não é isso. Nós temos um caminhar com Deus, temos uma vida com Deus. Cada um de nós, se fôssemos abrir a oportunidade a cada irmão de contar o seu testemunho, contar os milagres, contar a atuação de Deus na vida de cada um de nós, é fato que teríamos que passar a semana toda aqui, porque Deus é um Deus vivo. Falei sobre isso de manhã lá na igreja em Jundiaí. O nosso Deus é um Deus vivo. Mas mesmo assim, Deus, a palavra dele, e cada vez que nós conseguimos entender um pouco mais, compreender um pouco mais, nós começamos a perceber o quanto nós ainda estamos longe, o quanto nós ainda estamos distante daquilo que é a palavra dele. E eu sempre comento isso, que quando nós chegarmos ali no céu e entendermos realmente o poder, a atuação e a eficácia da palavra de Deus, nós vamos parar e falar: puxa, perdi muitas chances de acreditar e não acreditei. Perdi muitas oportunidades de mudar não somente o meu homem interior, o meu coração, mas também de mudar a minha situação que estava ao meu redor. Porque eu fiquei muitas vezes, e isso infelizmente é algo que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós ainda estamos na parte superficial, em relação à palavra de Deus. Esse texto que nós lemos é a porta de entrada para aquilo que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Jesus, já nos últimos momentos do seu ministério, diante da cruz, antecedendo o seu sacrifício, a sua oferta diante de Deus, antecedendo a mudança radical na humanidade, porque foi uma mudança que vai pesar no dia do juízo, de tudo o que nós conhecemos sobre a humanidade. Jesus, na sua oração pelos seus discípulos e por nós, olha aí, Jesus já antevendo que o seu sacrifício ia alcançar milhões e milhões de pessoas, ele diz: Pai, levantando os olhos aos céus, ele diz: chegada é a hora, glorifica o teu filho, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ele diz algo nesse início desse capítulo 17, que é o coração desse capítulo. Ele diz: porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas não fica só nisso. Nós lemos somente alguns versículos e já deu para perceber que Jesus
ele se coloca na mesma condição que o Pai. Ele se iguala várias vezes, né? Ele demonstra realmente quem ele é e para o que ele veio. E de todas as religiões do mundo, o cristianismo, novamente eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é a única religião no qual o próprio Deus se manifesta para que ele possa ser conhecido. Ele diz: não basta simplesmente eu orientar e inspirar as pessoas, porque ele orientou no Antigo Testamento, amém? Orientou, ele deu a lei a Moisés, existiu a orientação, mas bastou a orientação? Não, o homem falha, o homem é limitado, o homem tem o seu problema de muitas vezes se estar em situações e achar que Deus não está falando ou se comunicando com ele. A lei veio e demonstrou que éramos incapazes de se achegar a Deus simplesmente através de obedecer mandamentos, que, diga-se de passagem, 613. Não é só os 10 lá, não. Eram 613 mitzvot, né, no hebraico. 613 mandamentos que eles tinham que cumprir todos os dias. Mas como diz Paulo, né, nas suas cartas, ele diz: olha, a lei veio demonstrar que nós não temos capacidade para simplesmente obedecer. Então era necessário uma mudança radical. E Deus, então, em alguns momentos, mesmo no Antigo Testamento, enviou o seu Espírito Santo sobre algumas pessoas, profetas, reis, sacerdotes, para conduzir o povo para perto de Deus. Em alguns momentos deu certo, em outros momentos não. Então Deus disse: olha, não tenho outra opção a não ser ir lá, pessoalmente, de corpo presente, e orientá-los a me conhecer. Conhecer a Deus, conhecê-lo intimamente, conhecê-lo de verdade. Isto parece, quando nós comentamos conhecer a Deus pessoalmente, parece inviável, irmãos. Para um Deus que criou um universo de 13,5 bilhões, né, de anos-luz, né, de espaço, para um Deus que criou milhões de galáxias e um número incontável de estrelas e sistemas solares, e um planeta que não está nem no centro do universo, que é o nosso, né? Não podemos nem dizer que estamos no centro. Vou falar, não, né? Tem aí, né, uma colocação. Não, nem no centro nós não estamos. Mas isso não importa. Não importa. Porque esse Deus que criou todas essas coisas disse: eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou falar com eles. Eu vou me apresentar a eles, eu vou comer com eles, eu vou ter comunhão com eles, eu vou me alegrar com eles e me entristecer com eles, eu vou ter comunhão com eles. E muitas vezes nós não compreendemos quão profundo é, quão grandioso é, como nós louvamos essa noite, esse amor. Essa manifestação de Deus em nosso favor. Aqui mesmo no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, que é um texto mais conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e este veio para dar testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 17. Porque a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu acho que a sua leitura está no Filho, não é isso? É que na verdade, irmãos, nós temos que entender que quando Deus começa a se revelar, muitas vezes o próprio homem se complica, e muitas vezes dá margem para o diabo tentar tirar a glória de Deus. Nós temos hoje, já encontrado, talvez encontrem mais alguns manuscritos, mas eu acho muito difícil. Nós temos aproximadamente 5.700 manuscritos do Novo Testamento, no grego, fora em latim, fora em copta, em outras línguas antigas. Se for somar tudo, vai dar em torno de 27 mil cópias. O Novo Testamento é o livro mais bem fundamentado dos escritos antigos. Nem os escritos de Homero, nem os escritos acerca de Júlio César, tem tantas cópias. Na verdade, a Ilíada de Homero só tem 2, e é praticamente quase da mesma época, mas o Novo Testamento são 5.700 cópias. Só que dessas 5.700 cópias, nós temos uma divisão por região onde foram encontradas. E essa divisão de região, de 3 regiões, nós temos podemos dizer assim, uma saudável discussão teológica, entre os estudiosos, que alguns puxam a sardinha para o lado bizantino, que é mais de 90% das cópias. E outros puxam o lado para sardinha ali dos alexandrinos, que são pouquíssimas cópias, só que são antigas e num volume de páginas maior. Praticamente todo o Novo Testamento em 3 cópias. E esse texto que nós lemos, que eu li, e o Deus unigênito revelou a Deus a nós, está na maioria das cópias do texto bizantino, porque realmente Deus se fez revelar. Ele disse: não, eu tenho que me revelar a este povo, eu tenho que se achegar a eles. E o nosso Deus, que criou todo esse universo tão grande, é um Deus que está fora do tempo e do espaço. Ele criou o tempo e o espaço. Então, quando nós começamos a pensar nisso, eu lembro até do comentário da nossa irmã Rose, quando ela assistiu Cosmos, eu assisti também, mas legal, muito bom. Realmente você se sente um alfinete, cabecinha de um alfinete, quase nada, um grãozinho de areia, porque é muito grande o nosso universo, e é maior ainda o nosso Deus.
muito maior. E ele disse: Pai, agora eu quero que eles conheçam a Ti profundamente. Eu vim trazer a Tua palavra, que o Senhor me deu, eu entreguei a Tua palavra a eles. E eles ouviram a minha voz e entenderam a Tua palavra. A pergunta é: nós verdadeiramente estamos compreendendo a importância da palavra de Deus na nossa vida? Entendemos o quanto Deus se projetou ou preparou para nós tudo isso que nós estamos passando? Porque, irmãos, 80, 90, 100 anos de vida passa muito rápido. Eu já entrei nos 80. Alguns dias atrás eu tinha 20 e poucos anos. Não é verdade? Há poucos dias atrás eu não tinha nem barba grisalha, era tudo preto. Ainda tenho cabelo. Aí uma alusão aí a alguns irmãos. Sempre. Ainda é assim. A nossa vida passa muito rápido, irmãos. Muito rápido. Então não podemos ter motivos para se arrepender da nossa vida com Deus. Não podemos ter motivos para dizer depois para Deus: eu não sabia, eu não entendia, eu não podia. Não, irmãos. Nós temos que entender que o trabalho árduo de Cristo Jesus, como diz ali em Isaías, no capítulo 53, que ele fez um trabalho árduo, mas ele sabia qual seria o resultado. Que nós possamos entender a profundidade desse trabalho. Hoje em dia, as pessoas buscam dar desculpas de várias formas e de várias maneiras para não acreditar em Cristo Jesus, para não dar crédito ao Evangelho. Por isso o início do capítulo 53 de Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta do profeta a Deus. E aí ele começa a anunciar o trabalho do Messias. Mas primeiramente ele pergunta: quem nos deu crédito? Quem verdadeiramente ouviu a nossa voz? Quem abriu o coração para aquilo que nós estamos anunciando? Hoje em dia as pessoas têm muita facilidade de endurecer o coração. Endurecer o coração. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Sabe, as pessoas têm uma facilidade muito grande de se isolar das outras pessoas, de se afastar. Você tenta anunciar o Evangelho, falar do amor de Cristo, as pessoas se fecham como uma ostra. Isso está acontecendo na nossa época. Ou as pessoas estão querendo buscar a Deus por vários outros motivos, mas não entendem quem Ele é. E a manifestação dEle, o trabalho, o agir dEle nas nossas vidas, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Note, irmãos, nós temos todo um plano universal, todo um universo trabalhando em nosso favor. Trabalhando em nosso favor. Em Hebreus diz claramente que Deus, que os anjos, Deus ordenou aos anjos trabalhar em nosso favor. Você já imaginou isso? Você tem anjos trabalhando a seu favor. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, aonde quer que você esteja andando, tudo está debaixo do propósito e do controle de Deus. Muitas vezes podemos até não entender, como nesse caso que ouvimos hoje, desse nosso irmão ali na Índia, que foi numa reunião cristã, e que foi morto naquele lugar. Mas lembre-se, irmãos, a nossa promessa, o nosso reino, não é daqui. Então não temos que esperar coisas daqui.
né, tentar se estabelecer de tal forma de plantar raízes nesse lugar. Não. A palavra de Deus, Paulo diz, olha, nós devemos olhar para as coisas espirituais, aquilo que Deus já está trabalhando no nosso coração, que Deus já está depositando no nosso coração. E a frase de Paulo que mais me chama a atenção, que mais me incomoda todos os dias da minha vida, é quando ele diz assim, olha, conhecê-lo. Porque Jesus é a soma de todas as coisas, de toda a sabedoria, de toda a riqueza, de toda a glória, de todo o universo. E conhecê-lo é o meu alvo. Nós não entendemos isso ainda, irmãos. Não entendemos isso. Onde o propósito de um ser humano é conhecer a Cristo Jesus. E por causa desta fala dele, ele diz assim, olha, prossigo para o alvo, sem olhar para trás. Quem é o alvo? Cristo Jesus. E ainda ele diz, olha, este alvo é o autor, mas também é nele que é a consumação da minha fé. Note que tudo converge para ele, e por isso o hino que está registrado nas páginas do Novo Testamento, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Nós ainda estamos distantes de conhecer, e tem um outro texto em 1 Timóteo, que infelizmente também foi traduzido errado, se utilizando de poucos textos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16. 1 Timóteo 3, 15 e 16. Que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: mas, se eu tardar, para que você saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja, que somos nós, do Deus vivo, igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, do amor. Deus, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Talvez a sua versão está escrito aquele que se manifestou, mas não é aquele. O texto no original grego diz Deus, porque aquele quem? O mistério é isso, irmãos. Esse é o mistério, Deus se manifestar em carne. Este é o milagre, este é o propósito. Um Deus tão grande, tão imenso, tão profundo, se manifestar como um de nós, nascer numa manjedoura. Irmãos, é algo que nós não podemos imaginar. Você imagina aquela noite dos pastores no campo, e de repente assim o céu abre, e um exército de milhares e milhares de anjos aparece. Eu teria tido um treco, né? Os outros pastores iam ter que me acordar depois. E aí um dos anjos diz: hoje, na cidade de Davi, é nascido o Senhor, o Messias. E aquele exército de anjos dando glória a Deus. É algo que foge à nossa compreensão. E aqui diz
nesse discurso, nesse louvor de Paulo, ele diz: olha, nós temos que aprender sim a se portar como convém na casa do Senhor, que é a igreja, que é coluna e esteio e firmeza da verdade. Mas sem dúvida alguma, ele diz: olha, acima de todas as coisas que nós conhecemos, né? E para quem está estudando, para quem está se formando, biólogo, engenheiro, químico, quando começa a ver as coisas desse nosso universo, o DNA, a vida microscópica ou macro, no universo, acha, nossa, é algo tão grande, é tão maravilhoso, mas na verdade Paulo diz: olha, isso não é nada. Isto não é nada, porque o grande mistério, a grande verdade, o grande mistério da piedade, do amor, é que Deus se manifestou em carne. Ele disse: eu vou lá, vou estar com eles, vou andar com eles, vou sentir o que eles sentem. E por isso, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que exatamente por essa condição, hoje, nós temos um sumo sacerdote, que intercede por nós, porque ele sabe exatamente o que passa na nossa mente, ele sabe exatamente onde dói em você, ele sabe exatamente a sua necessidade. Irmãos, é um tanto quanto até desleal nós falarmos que estamos em desvantagem. Nós temos um Deus que se fez carne para ser igual a nós, sentir tudo o que nós sentimos, e agora com o corpo glorificado está à direita de Deus e intercedendo junto ao Pai por nós, individualmente, membros do corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Aí ele fala: não basta isso, é pouco, vou mandar o meu Espírito. E aí Ele nos enche com o Espírito Santo dele, que é Ele, faz parte dele. E esse Espírito Santo está em nós, para nos guiar em toda a verdade. Aí ele fala assim: não, mas pode ser que eles ainda não entendam, então eu vou mandar os anjos também, para trabalhar em favor deles. Aí ele manda os anjos para estar ao nosso redor e nos ajudar em nossas dificuldades e batalhas. Fala: não, mas ainda pode ser que alguns ainda não entendam, então eu vou dar a eles a minha palavra. E Ele nos revela a sua palavra. Irmão, se você chegar no céu e falar para Deus: foi muito ruim, muito difícil, eu não conseguia, Jesus, estava osso, estava desfavorável, o que você imagina que Jesus vai falar para você? Ele pode começar simplesmente falando assim: olha, o mesmo Espírito que estava sobre mim estava em você. Nós temos todo o céu a nosso favor. Todo o céu em nosso favor. Ele diz, não somente isso, que aquele que Deus que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus tem muito mais
muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, é o que Paulo diz. Paulo diz que nós somos assistidos por Deus muito além daquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Mas, voltando ao texto para nós encerrarmos, Jesus diz ali em João 17: eu revelei ao Senhor a cada um deles, e eles receberam a tua palavra, e eu oro por eles, não pelo mundo, mas por aqueles aos quais o Senhor tem me entregado. Deus tem intercedido por cada um de nós, tem trabalhado nas nossas vidas, mas temos que entender que temos que conhecê-lo verdadeiramente, entender a Ele, sabe, abrir o coração verdadeiramente, compreendermos, como ele diz, Paulo, que realmente é um tanto quanto difícil compreender a altura, a largura e a profundidade do seu amor. Mas ele falou: vou tentar. Eu vou mergulhar nisso. Eu vou buscar com todo o meu ser essa condição. Quando nós entendermos verdadeiramente o que é isso, você acha que os problemas, as dificuldades vão continuar muitas vezes nos paralisando? Quando entendermos verdadeiramente na prática que o medo não existe mais. Como assim, pastor? Irmãos, preste atenção. O perfeito amor lança fora todo o medo. Se ainda o medo, de alguma forma ou alguma maneira, está conseguindo minar a nossa comunhão com Deus, tem algo errado. Parte do princípio, primeira coisa, você não pode ter medo de morrer. Se eu perguntar aqui quem tem medo de morrer e alguém levantar a mão, eu taco essa Bíblia na cabeça. E olha que é grossinha, hein? Eu tenho uma maior em casa. Quando eu era jovem, saiu Uma Vida Nova, para quem lembra aí, né? Era maior, era flexível a capa, mas acabou caindo, porque era muito grande a Bíblia. Então eu coloquei uma da capa dura. Eu usava para expulsar demônio. Porque ela é exatamente desse tamanho. Se não for ainda um pouco maior. Se não expulsava, pelo menos desmaiava o camarada. Era essa possibilidade e a probabilidade. Então, o primeiro ponto é: medo da morte? Não. Já passamos da morte para a vida. Medo de perder? Você pode falar até que tem. Eu tenho medo de perder isso, perder aquilo outro. Mas Paulo mesmo disse: olha, tudo o que eu tinha foi reputado por nada, para poder conhecê-lo. Se tínhamos que perder alguma coisa, já perdemos, irmãos. E diga-se de passagem, hoje a França perdeu. Os nossos amados patrícios aí portugueses estão felizes. Então, tudo que poderíamos reputar como de valor, nós já perdemos. Na verdade, acho que a única coisa que ainda atemoriza as pessoas é perder vidas familiares. Mas aí eu tenho que dizer também, para começo de história: seu filho nasceu, sua filha nasceu.
palavra de Deus diz que são heranças do Senhor. Então nem nossos filhos não são nossos, né? É do Senhor. Note, nós não temos nada a que se prender aqui. Quando nós começamos a se prender em coisas ou em pessoas, nós estamos perdendo o foco. Porque nós não podemos se prender a nada. Eu lembro do testemunho de uma pastora lá de São Paulo, a Eliege, onde num determinado momento o filho dela, bem pequeno ainda, teve uma doença grave, e ela orando, e numa certa noite Deus falou ao coração dela fortemente, falando assim: ele não é seu, não é, ele é meu, eu te dei, mas se eu quiser levar, eu vou levar. Duro isso. Poderíamos dizer, como em João, no capítulo 6 e 7, duro esse discurso, Jesus. Duro esse discurso. Mas não deixa de ser verdade. E quando ela compreendeu isso, ela falou: então, Senhor, está nas tuas mãos, porque é teu. O menino foi curado. Note, Deus, ele está olhando o nosso coração. Onde está o nosso coração? Qual é o nosso maior tesouro? Entende isso? Para algumas pessoas, o maior tesouro pode ser descrito em coisas ou em pessoas, mas o nosso maior tesouro é Cristo Jesus. Ele é o maior tesouro. Então essa é a nossa maior dificuldade de entender isso. Não é fácil entender que nós realmente não temos nada a que se prender, a que se agarrar, mas tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, verdadeiramente é um mistério ainda para nós compreendermos a Tua encarnação, a Tua vida, morte e ressurreição, para nos resgatar, para nos comprar, para nos conduzir de novo aos Teus pés. É muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ó Deus eterno, quem Tu és para nós, mas estamos no caminho, que devemos também nos lembrar que é um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho estreito. Passamos já pela porta que é o Senhor Jesus, e verdadeiramente entendemos que através de Cristo Jesus, nós nos achegamos ao Pai, porque o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém, Senhor, pode se achegar a Ti, a não ser através de Cristo Jesus. Que possamos a cada dia, o Senhor possa se revelar mais e mais a cada um de nós, através da Tua palavra, através do testemunho interior do Teu Santo Espírito que em nós habita, através de sonhos, visões, através do louvor, da adoração, através da vida e da comunhão com os irmãos da igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Que a nossa vida venha a ser repleta da Tua revelação a nós, dia após dia. Que possamos compreender, ó Deus eterno, verdadeiramente o que é de valor, o que é verdadeiramente importante para cada um de nós. Porque quando cada dia mais compreendermos isto, com certeza o Senhor vai estar, ó Deus, realizando, cumprindo em nós o Teu propósito, o Teu chamado, a Tua vocação nas nossas vidas. Porque fomos chamados,
fomos comprados, fomos redimidos pelo teu sangue. Amém. E temos que cumprir o nosso chamado. Por isso nós te louvamos, por isso nós glorificamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Pedimos a tua graça e a tua direção a cada um de nós. Eu sei que cada coração, ó Deus eterno, se comporta de uma maneira diferente diante de ti. Eu sei que muitos irmãos estão passando por dificuldades diferentes uns dos outros, mas a tua palavra diz: se alegrar com aqueles que se alegram, e também orar com aqueles que estão tristes, interceder uns pelos outros, e estar sempre na tua presença. Por isso, nesta noite eu peço a ti, Senhor, cobre com o teu sangue a tua igreja, cobre com o teu sangue, com o teu poder, ó Deus eterno, as famílias. Ó Deus, alcança os nossos familiares que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Tende misericórdia deles e também de nós, que nós não venhamos a perder nenhum dos nossos familiares para o inferno, nem para o diabo, Senhor, mas que eles possam ser alcançados pelo teu poder e pela tua misericórdia. E acende o teu fogo no nosso coração, no coração da tua igreja. Acende o teu fogo no nosso lar, na nossa casa. Acende o teu fogo no meio da nossa família. Vai queimando toda impureza, todo pecado, ó Deus eterno, toda maldade, toda mentira, ó Deus eterno, todo medo, ó Deus, todo temor seja arrancado dos nossos corações, dos corações daqueles que estão ao nosso redor. E o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus eterno, nas nossas vidas, na tua igreja, no meio da nossa família, a todos aqueles a quem o Senhor nos enviar, e a todos aqueles a quem o Senhor nos trouxer, possamos testificar do teu poder, da tua autoridade, do teu amor e da tua glória, Senhor. Em tudo nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Sabemos que nesta semana, ó Pai, muitas vezes nós não vamos ver os irmãos, mas que possamos estar orando uns pelos outros, para que o teu nome, ó Deus eterno, para que o teu poder esteja sobre cada um de nós. Nós louvamos e glorificamos a ti, ó Rei poderoso de Israel, Deus Criador de todo o universo, em nome de Jesus. Amém.